Luzes vermelhas apagadas, está no ar o podcast Motorsport.com Brasil. Alô, você que nos ouve no podcast Motorsport.com Brasil, estamos de volta, vocês gostaram, criticaram e até elogiaram e nós voltamos, estamos aqui, eu novamente, Gustavo Faldon, ao meu lado ou à minha frente, já que você não consegue ver o nosso hiper mega estúdio aqui nos escritórios do Motorsport Brasil, Eric Gabriel de volta, e hoje temos também um novo membro que a gente gostaria de apresentar a você que nos ouve no podcast Motorsport.com Brasil. Ele chama Charles, mas não é o Leclerc. Carlos Costa, tudo bom? Apresente-se. Olá, Gustavo. Olá, Eric. Olá para quem tem o inenarrável prazer de escutar nossas belas vozes. Um prazer muito grande participar pela primeira vez do podcast. Vamos em frente. E sempre deixando claro aqui que você pode ali acessar nossas redes sociais, Motorsport_BR no Twitter, no Instagram, no nosso Facebook. Deixe sua pergunta, sua sugestão, sua crítica. E a gente começa, né, bandeira verde dada, né, Eric? Você que gosta. Dessa vez a bandeira verde, bandeira não verde. Luzes apagadas. Exato. Começando, a gente está gravando esse podcast aqui no dia 22 de julho, começo da semana. E essa semana a gente vai ter a volta da Fórmula 1, depois daquele tradicional hiatozinho ali de um fim de semana. E voltamos com o Grande Prêmio da Alemanha. Meus caros Eric e Carlos, já me parece que o campeonato está decidido, mas ainda assim tem coisas positivas que a gente pode ver nesse Grande Prêmio da Alemanha, né? Primeiramente, me apresentando aqui novamente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Realmente, eu acho que a gente já pode dar como certo a primeira vitória da Mercedes, isso aí praticamente nas primeiras corridas nós já poderíamos cravar isso. E cada vez mais o hexacampeonato do Lewis Hamilton. Eu acredito que o grande objetivo agora, a partir das próximas semanas e principalmente depois das férias de verão, é, quem sabe, a Fórmula 1 conseguir nos trazer boas corridas mesmo com resultados que nós já esperamos. Que foi o caso de Silverstone. Exatamente. Eu acho que seria uma espécie de prêmio de consolação pro fã, vendo que a vitória do Lewis Hamilton e o vice do Valtteri Bottas, pelo menos algumas boas competições ali de meio de pelotão, como a Max Verstappen ali com as Ferraris, aí também a McLaren ali na sua franca recuperação. Vamos ver se a gente consegue observar mais da Fórmula 1, dessas últimas duas corridas, do que não necessariamente como que nós vimos no trágico GP da França. E, Carlos, a gente sabe que a Ferrari, a única chance, digamos assim, que ela teve de ganhar corridas esse ano foram em provas em pistas de alta velocidade, né? É um pouco o caso de Hockenheim, tem trechos ali, muitos trechos de só pé em baixa e pouquíssimos trechos de velocidade reduzida ali, apenas um hairpin ali que os caras geralmente fazem primeira e segunda marcha. Você vê ali algum fio de esperança ali pra Ferrari de repente incomodar? De fato, como você bem apontou, o circuito de Hockenheim é predominantemente alto, apesar do assassinato pelo qual ele passou nos últimos tempos. Sim, sem dúvida. O Hermann Tilke ainda não foi julgado por esse crime que ele cometeu. Enfim, cagadas do Tilke à parte, sigamos com o programa. Eu acho sim que a Ferrari tem uma chance interessante no GP da Alemanha, mas não vejo a equipe suficientemente pronta para desafiar a Mercedes. A gente tem que lembrar, por exemplo, nas últimas duas corridas tivemos boas provas, mas na Inglaterra, novamente a Mercedes foi dominante, não houve quem pudesse ameaçar o domínio da Mercedes. Houve ali uma briga pelo segundo posto, por assim dizer, entre as equipes, Red Bull e Ferrari mais uma vez rivalizando, mas a Mercedes tende, uma vez mais, a manter a sua dominância na temporada. É possível, inclusive, que a equipe chegue com um chassi renovado para essa etapa da Alemanha, mas o mais provável é que chegue com um chassi renovado para a etapa da Hungria. Em tese, um chassi mais leve, tendo visto que o carro da Mercedes é o mais pesado. Inclusive, demos essa matéria hoje pela manhã no Motorsport.com Brasil. Hoje Acessem ou lá. ontem ou anteontem para quem está nos ouvindo. Exato, hoje, segunda-feira ou quando for. Mas enfim, de fato a Mercedes é mais dominante, quer dizer, deve seguir a dominância, e o chassi, leve ou não deve interferir tanto no resultado da corrida. Eu acho que a gente tem que lembrar o pessoal, né, que quando nós observamos declarações de equipes rivais da Mercedes, falando que estão trabalhando, que vão trazer atualizações, mas é bom sempre lembrar que a Mercedes também continua trabalhando. É óbvio que eles querem manter essa hegemonia por muito tempo, ou até pelo menos até o fim desse pacote de regras no final do ano que vem,
e aí em 2021 vai ser tudo novo para todo mundo, e aí é onde vai ser o ponto-chave da Fórmula 1 praticamente daqui a 1 ano e meio. E uma coisa, assim, a gente falou de que Mercedes, à parte as corridas estão boas, a gente tá chegando na fase assim da Fórmula 1 que a gente tá torcendo pro Leclerc e pro Verstappen se encontrar na pista, né? Eles estão formando ali uma rivalidade, até vi inclusive nossos amigos do Motorsport Global, assim, fazendo uma análise que o Leclerc e Verstappen tá se tornando o que Vettel e Hamilton não conseguiram ser, porque Vettel e Hamilton tiveram batalhas na pista, né? Apesar de terem brigado pelo título nos últimos 2 anos, esse ano nem deu essa graça, mas apesar de terem brigado pelo título nos últimos 2 anos, não deu essa graça pra gente. E no período de dominância do Vettel, o Hamilton não estava em condições de ganhar, e no período de dominância do Hamilton, na era Mercedes, tirando os 2 últimos anos, o Vettel também não teve condições, né, de combater isso, e Leclerc e Verstappen nos dão esse prazer. Saudade daquilo que não vivemos. Saudade daquilo que não vivemos. E, curiosamente, o GP da Alemanha, ele é um marco, né? Porque a gente lembra do último GP da Alemanha do ano passado. Foi justamente, acho que ali que a moral do Vettel foi destruída, né? Aquele erro besta com a pista ali um pouco úmida. Era um fim de semana que parecia que ia dar tudo certo, porque o Vettel largou na pole. O Hamilton teve problema no carro, largou acho que em 14º. Não foi nem porque 3. Então começou o fim de semana, todo mundo, opa, o Vettel aqui vai ganhar na casa dele, tudo. Aí começou a chover, aí ele teve aquele erro besta dele e o Hamilton fez uma corrida de recuperação num incidente que deveria ter sido punido, porque ele cortou ali, digamos assim, a entrada do box. E aí, dali pra frente, desgringolou tudo, e a gente também convida aí o fã da velocidade, o fã do automobilismo, para acompanhar a nossa cobertura do Motorsport.com Brasil neste fim de semana com o Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Passando agora aqui para a nossa terrinha, o nosso puxadinho Brasil. Tivemos no último fim de semana a Stock Car em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E aí na edição eu tenho certeza que o nosso grandiosíssimo Chuim vai colocar aquela música lá do churrasco com chimarrão. É disso que o velho gosta. E você está ouvindo agora ela neste momento. Musicão. É disso que o velho gosta. Eric, você que estava lá representando o Motorsport.com Brasil, o que você achou ali das 2 provas? Honestamente, principalmente a corrida 2, achei que foi muito boa. E acho que o grande, digamos assim, perdedor do fim de semana foi o Thiago Camilo, né? Que não conseguiu pontuar, teve um problema no motor na primeira corrida. Largou em segundo, já começou estranho, né? Porque ele largou em segundo na primeira corrida, tava só largando em primeiro, tinha feito todas as poles do ano e teve um problema no motor na primeira corrida. E, consequentemente, não participou da segunda, não pontuou nada e viu o Daniel Serra disparar no campeonato. O Daniel Serra que acabou não vencendo, mas acabou disparando na liderança do campeonato. Não venceu, mas venceu, né? Se fomos ele não venceu, mas foi o grande vencedor da etapa. Só relembrando, na primeira corrida, o Júlio Campos venceu ali praticamente de ponta a ponta com o Daniel Serra em segundo, e o Attila Abreu, que perdeu as primeiras corridas do ano por conta de um acidente ainda no Velopark durante o treino de classificação, voltou a fazer pódio na terceira colocação. E na segunda corrida, que tem o grid reverso ali do 10º que vai pro primeiro e tal, o Ricardo Maurício acabou se beneficiando, acabou levando a melhor. Denis Navarro foi a grande surpresa ali, chegou a liderar ali, quase conseguiu a primeira vitória, né? Exatamente, foi bem interessante essa segunda corrida. A corrida 2 geralmente ela consegue ter umas nuances bem bacanas, e o Nelsinho Piquet, que também tinha começado muito mal para a primeira corrida, acabou se recuperando e beliscou o primeiro pódio dele do ano na Stock Car. E o que aconteceu basicamente na primeira corrida, Faldon e Carlos e amigos, é que o Thiago Camilo ele teve um problema com o motor estourado e ao mesmo tempo começou a sair ali o óleo, fluidos no meio da pista, e aí os que estavam atrás acabaram perdendo o controle e acabaram saindo da pista. É que nem Mario Kart, né? Você lembra? Exatamente. Só que a grande polêmica, a gente pode tratar isso como polêmica, foi justamente o comportamento do Felipe Fraga, depois que ele teve o fim de semana dele também arruinado por conta disso. Só que, aí é uma opinião, o Thiago ele não tem culpa daquilo que pode estar acontecendo. Ele conversou conosco também, ele explicou ali que ele tentou sair do traçado, mas no momento que o motor explode, ele tá na linha do traçado ali, quem tá vindo atrás tá vindo fazendo a mesma direção ali e acaba sendo vítima
do óleo, né? Então, e o Felipe Fraga, a equipe, a CIMAD Racing, após a corrida, acabou fazendo uma reclamação formal para os comissários da CBA, mas foi julgada como improcedente e não teve punição e, na minha opinião... Não poderia ser diferente. Não podia ser diferente, e olha que, assim, a gente adora aqui o Fraga, um grandíssimo piloto, tem um futuro brilhante pela frente, mas não fazia muito sentido fazer esse tipo de reclamação após a corrida, porque assim que foi nítido ali, assim que o Thiago Camilo viu que não ia dar, acabou recolhendo e uma pena, são acidentes de corrida, coisas que acontecem, não tem como prever, tá fora do controle. Eu e o Faldão conversávamos antes da gente começar a gravar o podcast e a grande questão é que o piloto, independentemente do problema do carro, ele tem que seguir com o carro até onde der, seja para levar para os boxes ou seja para tentar voltar à corrida. Ele não pode pensar que pode cair uma gota de óleo na pista e ter uma preocupação excessiva com os componentes que vem atrás. E, bom, de fato, fazendo uma apanhada geral da etapa, o Daniel Serra sai como grande vencedor, chega a 161 pontos, se não me falha a memória, tá liderando tranquilo na ponta do campeonato. Agora o Ricardo Maurício, que venceu a corrida 2, tá na segunda colocação com 140 pontos, também se postulando aí a disputa pelo título, os dois pilotos da Eurofarma, que me parece ter o carro mais acertado em termos de equilíbrio de corrida e também tendo em vista as nuances de cada circuito. A Ipiranga faz o carro do Thiago Camilo muito veloz para a classificação, mas não tem um carro tão equilibrado para as duas corridas. Geralmente temos rodadas duplas, né? É o formato predominante na temporada. E a Eurofarma sempre bem com dois pilotos muito fortes. De fato, o Daniel Serra se postula muito bem aí para o restante do campeonato, tendo em vista até a rivalidade com o Rubinho Barrichello, que até a etapa de Goiânia ali estava brigando pela primeira colocação, mas a Full Time tem sofrido com uma falta de consistência, principalmente nas últimas duas etapas. A gente viu isso em especial agora na etapa de Santa Cruz do Sul. O Rubinho largou em 20º colocado na primeira corrida e o Nelsinho Piquet largou em 24º, que mostra que o acerto de classificação do carro não está tão constante quanto da Eurofarma, por exemplo, que sempre coloca os dois pilotos no topo do bolo. No caso de Santa Cruz do Sul, ambos estavam reclamando muito da questão de não conseguirem trabalhar bem com os pneus. É uma pista muito abrasiva e aí para ter esse equilíbrio com o carro, você precisa ter também os pneus funcionando muito bem. E aí quem conseguisse administrar melhor isso, conseguia aquela coisa de ter mais garrafa vazia para vender no final. Como você disse, Carlos, Daniel Serra 161 pontos, Ricardo Maurício 140, né? O Daniel Serra ele entrou para essa etapa 10 pontos atrás do Thiago Camilo, que era o líder, e saiu 21 à frente do Ricardo Maurício. O Thiago Camilo acabou caindo para a quinta posição com 131 pontos, e detalhe, ainda há um último julgamento por aquela malfadada queima de largada na corrida 1 em Goiânia. Ele ganhou, ele foi absolvido na primeira instância, a CBA foi lá e recorreu, e aí em breve teremos aí o último julgamento definitivo para ver se ele vai continuar com os pontos, né, e caso a coisa se reverter ali, a situação do Thiago Camilo para mim fica irreversível para qualquer tipo de esperança de campeonato. E a gente sempre lembra ao nosso ouvinte que tanto o Eric quanto o Carlos, eles são nossos insiders de Stock Car, eles vão para as etapas, eles acompanham o campeonato de perto, sempre em loco, para trazer sempre a melhor informação para você, amigo ouvinte aí do podcast motorsport.com Brasil. E uma informação que começa a já tomar a forma de que daqui a pouco vai se tornar oficial, é que, pelo que a gente apurou, principalmente a Toyota deve entrar no ano que vem como uma outra montadora na Stock Car, que hoje é monopolizada, assim, digamos, pela Chevrolet. Todos os carros têm ali a carcaça com a marca Chevrolet, e pelo que a gente apurou, a Toyota deve entrar no ano que vem. Já tem até equipes, pelo que a gente apurou, já tem até equipes com o protótipo da Toyota, e surgiu um rumor, isso a gente não pode confirmar, surgiu um rumor de que a Hyundai também gostaria de entrar nesse meio, mas ainda é uma coisa mais fria, enquanto a Toyota já parece que só falta assinar, o papel ali para entrar, o que seria legal, ter sempre disputa de marcas, como a gente já teve no passado, com Peugeot e outras, não faz muito tempo. Bom, passando agora para a Indy, que tivemos esse fim de semana, a etapa de Iowa, circuito oval, o circuito mais rápido em termos de tempo, do calendário da Indy. Foi uma corrida meio estressante, principalmente eu e o Eric, que a gente estava aqui no plantão do motorsport.com Brasil, e chegou uma hora que a gente desistiu, porque a corrida era para começar 8 horas da noite, acho que foi começar para lá da meia-noite, horário de Brasília, e tivemos a vitória de Joseph Newgarden, que lidera
o campeonato devido à folga, né? Ele não tá sendo ameaçado ainda. 487 pontos. Não tá sendo tanta folga assim. Agora que eu vi aqui melhor, eu tava olhando Joseph Newgarden em primeiro, Alexander Rossi em segundo com 458 pontos e o Pagenaud com 429. Uma coisa interessante, né? Porque a Indy durante muito tempo não teve, digamos assim, né, por ser uma categoria americana, não teve pilotos americanos relevantes. E agora tá surgindo o Newgarden e o Rossi, eles não têm nem 30 anos, não tem 27 ou tem 28. E eles parecem estar formando uma rivalidade que pode ser muito interessante pro público da Indy, né? E também pra Indy, digamos assim, se vender mundialmente, né? E aí eu pergunto pra você, Eric, Carlos, assim, será que, por exemplo, né, uma equipe de Fórmula 1, ainda mais tendo em conta de que a Haas, né, é uma equipe americana, não valeria a pena, de repente, arriscar pelo menos um teste com um desses caras, lembrando que o Newgarden e o Rossi são formados, digamos assim, como piloto em categorias europeias, e o Rossi já correu 5 provas, se não me engano. 5 provas. 5 provas na Fórmula 1 em 2015 pela equipe Manor, né? Será que não valeria minimamente chamar os caras para um teste lá? Será que tem gente tão pior que eles assim? Eu acho que eles têm potencial, têm qualidade para pilotar uma Fórmula 1, mas o problema, em especial no caso do Newgarden, já tá na Fórmula Indy faz muito tempo, apesar de ser uma categoria também de monoposto, tem uma diferença de característica bastante grande na comparação com a Fórmula 1. E no caso do Rossi, apesar dele ter sido até injustamente julgado pela passagem dele na Fórmula 1... Ele foi na Manor, que a Manor era um então, mas já faz época, um certo tempo, a Fórmula 1 já passou por uma relativa mudança de regulamento da época dele para cá. Vai passar por uma mudança ainda mais contundente nos próximos anos, em especial em 2021, quando vai haver uma mudança profunda no regulamento técnico. E, claro, independentemente da qualidade do piloto, vai muito da questão do cara estar ali disputando treinos, nem que sejam corridas em circuitos similares. Hoje em dia a gente tem poucos circuitos que recebem tanto a Fórmula 1 quanto a Fórmula Indy, e já há aí, no caso do Rossi, são 4 anos de distanciamento da categoria, distanciamento total. Eu acho que isso dificulta bastante essa reaproximação, por assim dizer. Basta querer, eu acho. Como você disse, Faldão, um piloto americano e uma equipe americana, eu acho que valeria mais. Uma categoria americana, porque o Chase Carey e a Liberty são americanos, né? Então, assim. Pode ser um grande embaixador ali, né? Exato. Porque se depender só da Haas ali, a Haas, com esse imbróglio também do patrocinador ali, maluco ali, o tiozinho ali. William Story, ali, só para pontuar para o nosso ouvinte, né, Carlão? Mas eu acho que precisaria, apesar de que, assim, todos os brasileiros, assim, os fãs brasileiros gostariam de ver Pietro Fittipaldi, que é atualmente piloto de teste da Haas, conseguir esse lugar a partir de 2020, pelo menos, e aí voltaríamos a ter um representante do Brasil no grid, mas pensando friamente, se eu fosse o Gene Haas, eu daria um jeito ali, sondaria, pesquisaria. Eu acho que patrocinadores ali provavelmente poderiam comprar o projeto. Eu também não sei o quanto eles dois, digamos assim, gostariam de ir pra Fórmula 1, porque assim, tá claro que eles têm, pelo futuro deles na Indy, eles têm uma possibilidade de ganhar vários títulos, de ganhar 500 milhas de Indianápolis, como o Rossi já ganhou, inclusive, no primeiro ano dele ali. Se expor ao risco, ou você abdicar fica do título da Indy. Ou você fica na Indy ganhando corridas, ganhando título, etc. E além disso, também há um rumor muito forte de que o próprio Alexander Rossi possa fazer parte da equipe Penske ano que vem. Exato. Então aí ele provavelmente se veria em posição de conquistar o título da Indy e poderia trocar o certo pelo duvidoso, né? Ele sabe basicamente, talvez valha a pena para ele, se tiver um risco a correr, caso não aconteça esse negócio com a Penske, ele permanecer na equipe atual dele e não acontecer nada, e em 2021 a Haas o contate, quem sabe, né? Com as regras de 2021 tudo pode acontecer, ele pode ter pelo menos grandes chances de fazer um papel melhor. De todo modo, o Andretti dá um carro que possibilita brigas boas do Rossi ali na frente com o Newgarden e com o Pagenaud. O Pagenaud perdeu um pouco de contato com os dois ponteiros nas últimas etapas, mas ainda está na briga pelo título também. A gente nunca pode descartar o Scott Dixon, mas o Rossi e o Newgarden de fato estão ali na ponta. E só para destacar também, Faldão e Carlos, vale lembrar aqui que o Tony Kanaan terminou na 10ª posição. Uma boa colocação para o carro ruim que a AJ Foyt finalmente tem. A última vez que ele tinha conseguido terminar entre os 10 primeiros foi justamente nas 500 milhas de Indianápolis. Então voltou ali
a ter um bom desempenho no final. Informações de bastidores dão conta que assim, a AJ Foyt está mudando ali muito o seu elenco para justamente tentar melhorar. Alguns engenheiros saíram, outros chegaram, e a tendência é que nas últimas corridas, agora acho que se não me engano faltam 5, a tendência é de que melhore um pouquinho mais até o final do ano. Vale lembrar que a AJ Foyt focou muito o projeto do carro deste ano para pistas ovais, então... Inclusive, Tony Kanaan nos disse isso numa entrevista exclusiva com o Motorsport.com Brasil. Antes do começo da temporada, ele falou que era justamente isso. O foco da AJ Foyt era nos ovais, que eles não tinham condição e não pensavam em ganhar nada em 2019, que o projeto deles era focando, mas em 2020, exato, e a gente torce para que dê certo, porque afinal é uma equipe com 2 pilotos brasileiros, Tony Kanaan, que é uma lenda do automobilismo norte-americano e mundial também, porque não, e o Matheus Leite, que é um promissor brasileiro que pode, né, elevar o nível da... Já conquistou um 4º lugar nessa temporada. No GP de Indianápolis. Agora nós vamos falar aqui no nosso rádio, fazer uma conexão direto com o nosso correspondente no Rio de Janeiro. Vamos falar agora com o Felipe Mota. Essa semana a gente, né, infelizmente, não é comemorar, né, mas marca 10 anos daquele acidente que foi o pior da carreira do Felipe Massa, né? Foi no dia 25 de julho de 2009 que ele teve aquele acidente nos treinos do GP da Hungria. Ele estava indo ali seguindo o carro do Rubinho soltou uma mola e veio na cabeça dele. Massa correu risco ali até de vida, tudo. Dos males, na verdade, o menor, porque ele voltou às pistas. Não cabe a gente julgar, a gente não consegue também questionar, porque ele sempre falou que ele se sentia bem, mas não conseguiu mais atingir a mesma forma de antes, apesar de ter tido momentos muito bons, principalmente nos 2 primeiros anos de Williams. Conseguiu encerrar a carreira nos próprios termos dele, mas é uma data que infelizmente ele vinha ali de um ano de disputa de título. O carro da Ferrari 2009 não era tão bom, ele vinha acabado de conseguir um pódio no GP da Alemanha. Foi uma coisa que infelizmente interrompeu um período da carreira dele aos 29 anos. E o nosso correspondente carioca, Felipe Mota, ele estava lá, trabalhava como repórter na Rádio Jovem Pan, e ele cobriu o acidente do Felipe Massa do começo ao fim, porque ele estava na Hungria lá. Mota, primeiramente, tudo bom? E queria que você falasse pra gente como é que foram ali as primeiras horas após esse acidente terrível do Felipe Massa. Fala, Faldão, tudo bem? Espero que com vocês aí também tudo bem. Sem dúvida, 10 anos de um momento muito marcante na minha carreira, sem dúvida a cobertura mais complexa, eu não diria especial, pelo tema, né, mas complexa, que eu já fiz. As primeiras horas do acidente foram difíceis porque o treino estava rolando e não terminou. Então, eu na época da Rádio Jovem Pan, a gente transmitia o treino de classificação ao vivo. Então eu imediatamente corri pro paddock e aí começa um bunda lelê que você não tem noção, porque quem tá ali, os repórteres que ali estavam não estão vendo mais nada. O Massa some do raio de ação, a própria pista, todo mundo que tem influência na Fórmula 1 estava em algum lugar ligado ao treino. Então fica aquele disse-me disse, sabe? Olha, eu vi isso, olha, parece que vai sair de helicóptero, olha, completamente vendido. Eu me lembro que eu e a Tatiana Cunha, repórter da Folha de São Paulo, combinamos, além da TV Globo, 4 jornalistas. Eu, Tatiana Cunha, Luiz Fernando Ramos, o Ico e o Lívio Eurico. Eu e a Tatiana, obviamente, na hora, vamos embora pro aeroporto, pro hospital. E o Ico e o Lívio ficaram na pista e a gente ficou trocando informação. Eles passavam coisas da pista, a repercussão, o que a Ferrari dizia e tudo mais. E eu e ela na porta do hospital. Um hospital militar, no centro de Budapeste, pouca coisa acontecia na porta naquele momento. O que eu me lembro é que até haver o primeiro boletim médico, ninguém sabia assim, Massa está correndo risco de morte ou Massa teve um arranhão no supercílio e segue a vida. Demorou até um tempo para entenderem a questão da mola do Rubinho, para divulgarem aquela história. Então, as primeiras horas foram tensas e isso aconteceu no sábado e domingo também. Domingo a família, antes da corrida, eu fui para o hospital, depois eu fui para a pista para a corrida, depois eu voltei para o hospital. Nesse momento anterior à corrida, eu lembro que chegou a família. Esposa grávida de 5, 6 meses, já com barriga bastante saliente, a imagem era muito forte, ela desce da van meio esbaforida, porque não tinha informação precisa do marido, o seu Titônio, a mãe do Felipe também. Aquela imagem é muito marcante, uma das mais marcantes de toda aquela cobertura que durou 9 dias do acidente. A família descendo da van, aquele momento foi bem complicado.
E Felipe, fala pra gente, quando que a poeira ali desse acidente começou a baixar? Quando que você sentiu que a poeira começou a baixar? Então, a poeira começou a baixar na segunda-feira. No domingo, continuava o Felipe Massa em coma induzido. Então, os médicos... Pensa, a gente tá falando de uma lesão cerebral, craniana, uma lesão craniana com fragmentos cranianos que podiam gerar complicações cerebrais, visuais, né, no nervo óptico. Então, se você pergunta para o médico, o estado é grave? É óbvio que ele falava grave. Só que, quando o médico fala o estado é grave, qual a primeira sensação que isso dá no público leigo ou quem não está acompanhando de perto? Ih, vai morrer. Então, isso aconteceu até a segunda de manhã, quando ele saiu do coma induzido. Ali na segunda de manhã, havia já a esperança, ou eu não me recordo exatamente se na segunda já houve um pronunciamento médico nesse sentido de, olha, morreu Felipe Massa, não morre. Mas ainda assim, continuava um cenário grave. O Massa estava todo, né, com o olho todo esbagaçado. Ele brinca, né, que quando ele acordou e viu, falou, ih, tô parecendo uma Maguila, né, tô parecendo o Mike Tyson. Mas até segunda o clima foi muito pesado, de morre ou não morre. De segunda em diante, não morre mais. E aí? Ficou cego, vai voltar a correr, vai ter lesão, vai ter alguma sequela cerebral, algum fragmento, será que pegou o cérebro? Então ainda tinha isso, mas naquele momento começou a baixar um pouco a poeira. Ela baixou pra valer na quarta-feira. Quarta-feira foi quando já tava, aquele clima até na porta do hospital já tava melhor. Sabe, já dava pra ir na esquina pegar um refrigerante. Até então não, a gente ficava de prontidão o tempo inteiro mesmo. Então, segunda a poeira começou a baixar, terça, quarta, e eu me lembro que quando começou a baixar, e a gente também abaixou a guarda, ufa, o pior passou, anunciaram que o Schumacher ia ser o substituto dele. Aí, ai meu Deus, volta a correr, que depois nem foi o substituto, porque ele tinha aquele acidente de moto que gerou um problema no pescoço dele. Mas segunda a poeira começou a baixar e na quarta ficou realmente relax em relação a essa coisa de, o Massa tá bem. E Felipe, eu lembro também uma vez que você comentou comigo que rolaram algumas bizarrices na porta do hotel, né? Dá pra contar algumas bizarrices aqui no nosso podcast, motorsport.com Brasil? Não, dá pra contar sim, Faldão. O que acontece, e de fato, tudo que eu vou falar é verdade, hein? Alguns complicadores, né, nessa cobertura. Fazia calor de 40 graus, era um hospital militar, o hospital não tem uma sala de imprensa, um anfiteatro, venham cá todos os jornalistas, fiquem à vontade, nós vamos trazer cafés e bolachas húngaras típicas. Não, era na rua, 40 graus, e em função da dificuldade, e não tem horário, olha, a coletiva é 2h15, não, olha, a família vai chegar 3h33, nada, zero, você tinha que ficar lá. Isso foi gerando um desgaste impressionante na imprensa como um todo. Basicamente, todo mundo passou mal. Eu perdi 3 quilos naquela semana. Passei mal na quarta em diante. No dia que anunciou o Schumacher, que eu falei, eu lembro que eu tava passando mal, me ligam, olha, o Schumacher vai voltar. Ai, meu Deus. Tava eu no banheiro, cuspindo as vísceras. Me desculpem os ouvintes do podcast do motorsport.com. Tatiana Cunha passou mal, outros jornalistas tiveram problema, o médico pessoal do Massa, o Dino Altman, teve que atender uma série de jornalistas, sabe, ele dá uma olhada, eu mesmo passei com o Dino Altman, então foi uma semana complicada. Só que o que acontece, aquele hospital tinha uma área psiquiátrica, que os pacientes passavam o dia e eram liberados, eu não me lembro o horário, 4 da tarde, 5 da tarde, então quando eles saíam, tinha umas cenas surreais, assim, de você tá lá e de repente vem uma pessoa com um problema, não vou fazer piada, de forma alguma, minha mãe, psicanalista, jamais faria, sei bem o drama que é isso, mas imagina lá, tá aquele bolinho de jornalista, clima tenso, e daí vem uma pessoa, pega uma bituquinha de cigarro, começa a fumar do seu lado, aí tô eu, Tatiana Cunha, a Mariana Becker da TV Globo, e de repente uma pessoa de roupão, do seu lado, que você fala, e aí, o que vai acontecer? E daí no dia seguinte vinha outra, e daí de repente uma pessoa saía na sacada e começava a tomar sol. Tinha umas coisas surreais, assim. Então foi uma cobertura difícil, com essas bizarrices que você colocou, mas felizmente estamos todos, inclusive o Felipe Massa, bem para contar a história 10 anos depois. Queria até aproveitar, depois de contar algumas histórias de bastidor, dos bastidores daquela cobertura do acidente do Felipe Massa, e trazer o piloto aqui para esse papo,
a oportunidade de conversar com o Felipe Massa. Massa, minha primeira pergunta para você é sobre 10 anos já. Estamos ficando velho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que passa toda vez que chega essa marca de um aniversário do acidente, quase um renascimento para você. Tem algum ritual, sabe? Todo dia 25 de julho eu vou à missa. Eu penso no episódio, eu vejo o acidente. Tem algum ritual, Felipe? Um abraço, um prazer ter você aqui. Fala, Filipão, tudo bem? Em 10 anos do acidente, na verdade, o que me passa na minha cabeça é que eu sou muito grato, né? Pelo que aconteceu, por não ter sido, ou melhor, ou ter sido, graças a Deus, o meu dia, porque muita gente fala, pô, você teve muita falta de sorte. Eu acho que se você olhar o que aconteceu, eu tive falta de sorte, porque a mola foi parar bem na minha cabeça. Mas eu tive muita sorte lógico, foi um acidente grave, mas que eu estou aqui, vivendo a minha vida, encerrei a minha carreira, lógico, da maneira que eu gostaria, né? E tenho muita saúde, tenho uma alegria, uma família, então eu sou muito grato, né, por tudo aquilo que aconteceu, pelo esse acidente, né, de ter continuado a viver a minha vida da maneira que eu vivia antes, né, com saúde em primeiro lugar. E então, cara, é um agradecimento que eu tenho pelo que aconteceu e sem dúvida sou muito feliz por isso. Felipe, você apagou no acidente, você não tem memória do acidente, só começou a ter consciência depois, a sua família sofreu muito. É um tema talvez mais pesado para eles do que para você, de relembrar 10 anos depois? Não, cara, eu acho que teve, lógico, a Rafaela, meus pais, as pessoas que sem dúvida gostam de mim, os amigos, minha família, meu irmão, minha irmã, eu acho que as pessoas próximas, lógico que sofreram muito mais do que eu sofri, né? Até porque eles viram e eu não vi nada o que aconteceu. Então, sem dúvida, eles sofreram demais, né? Ainda mais a Rafaela por ter um filho 6 meses, que é o Filipinho na barriga, né? O Filipinho, sem dúvida, não viveu isso, por não ter nascido ainda, né? Mas, cara, é um agradecimento também, né? Porque, graças a Deus, as coisas aconteceram de eu continuar aqui com saúde, né, e vivendo junto com eles. A gente agradece muito a isso. Eu sou católico, rezo todos os dias, né, para agradecer a Deus a minha saúde e pedir, na verdade, a única coisa que eu peço é saúde, a minha e a minha família, entendeu? Quando eu posso, eu não sou de ir na igreja todos os dias ou toda semana, mas sempre quando eu passo na frente de uma igreja, eu entro e acendo uma velinha para agradecer também. E eu queria saber, Felipe, depois do acidente, sempre que você vivia um momento ruim, muita gente falava, olha, Felipe Massa não é mais o mesmo, o acidente mexeu com ele e tudo mais. Você em algum momento pensou sobre isso? O que você acha desse tema especificamente? Não, cara, pra falar a verdade, nunca ninguém falou isso. Lógico, fui criticado na imprensa, porque depois do meu acidente eu não ganhei mais nenhuma corrida de Fórmula 1. Passei perto da vitória, infelizmente não me deram a vitória, ainda mais na corrida que fez 1 ano depois do meu acidente, que foi exatamente no dia 25 de julho, né, de 2010, foi quando me tiraram a vitória na Alemanha. Isso para mim foi um dos dias mais tristes da minha vida, até por ter sido 1 ano depois do acidente, né? Então isso foi muito triste para mim. Vivi sem dúvida um momento um pouco diferente, eu não tinha mais o carro competitivo para estar disputando as vitórias, né, como eu fazia antes. Se alguma coisa mudou depois do acidente, cara, eu não posso dizer, eu não sinto, né, que alguma coisa mudou no sentido como eu era antes e como eu sou hoje. A única coisa que eu posso dizer é que eu respeito muito mais a vida, respeito muito mais a minha vida e a vida das outras pessoas também, porque você nunca acha que vai acontecer nada com você. E quando acontece, você dá muito mais valor à vida, e eu dou valor à minha vida 100% e agradeço todos os dias por isso. E tomara que tenha muito chão ainda pela frente, né, para continuar curtindo a minha vida, guiando, que é o que eu gosto de fazer, mas com muita proteção e saúde é o mais importante. Valeu!
Valeu! Aqui conversa no podcast do Motorsport.com Brasil com Felipe Massa, hoje piloto da Fórmula E, vice-campeão mundial de Fórmula 1 em 2008, que sofreu grave acidente em 2009, a data completando 10 anos. É isso aí, obrigado ao Felipe pela participação, é sempre uma honra. Queremos recebê-lo, inclusive, aqui, né, ao vivo, digamos, né, do nosso lado, em loco, no escritório do Motorsport.com Brasil. Passando de novo, né, a bola para a Fórmula 1, a gente teve na última semana ali um esclarecimento melhor de algumas novas regras para 2021, né? A principal delas, acho que a Fórmula 1 ainda não oficializou, mas conforme foi adiantado pelo Motorsport.com Global e a gente reproduziu aqui no Motorsport.com Brasil também, a volta do efeito solo, né? Que pode né? Foi uma técnica, assim, digamos, né? Uma técnica aerodinâmica utilizada bastante no fim da década de 70, começo da década de 80. E algumas... eu acho que... Eu não sei o que você, Eric e Carlos, pensam, mas acho que a Fórmula 1 é aquele negócio, né? Ela tá sempre meio que correndo atrás do próprio rabo para tentar fazer as corridas mais emocionantes e mudar também a questão que os pilotos falam que é muito ruim seguir o outro carro por causa de ar sujo e etc, né? Eles estão tentando achar a solução, né? A gente, infelizmente, só vai saber se eles vão conseguir mesmo em 2021, né? Exatamente. Algumas mudanças já para esse ano que eles fizeram acabaram praticamente não mudando muita coisa, então, e é sempre com a mesma desculpa, né? Não desculpa, mas com o mesmo propósito de tentar fazer com que os carros possam correr um mais perto do outro, por conta desse complexo aerodinâmico que é tão complicado por conta da velocidade que os carros conseguem atingir. A jogada, é a esperança de muita gente ali. E além disso, até outubro a gente vai ter mais detalhes também sobre outros aspectos desse carro, e também a parte financeira, administrativa, né, comercial da Fórmula 1, e quem sabe também mudanças esportivas, também algumas regras, quem sabe, além do próprio calendário também, que vai ser também interessante para a gente observar, primeiro, se teremos GP do Brasil, né, e aonde será esse GP do Brasil. Então, eu creio, não sei se vocês concordam comigo, o ano de 2021 vai ser crucial para a Fórmula 1, tanto mundialmente falando, como a sua própria sobrevivência, e também aqui no Brasil, por saber aonde que pode acontecer esse GP do Brasil. Eu concordo com o Eric e concordo até com a sugestão que o Faldon deu na apresentação do tema, que é esse fato cíclico da Fórmula 1 correr atrás do próprio rabo. Tivemos aí nos últimos anos várias trocas de regulamento, algumas que privilegiavam carros mais limpos do ponto de vista aerodinâmico, questão de difusor, na época da RBR, também a época da Brown, agora a parte da era híbrida, e a gente volta a uma tecnologia dos anos 70, na realidade, que acabou lá, se não me falha a memória, em 1983, por um excesso de acidentes. E bom, de fato, como o Faldão falou, a ideia por trás da reintrodução do efeito solo é diminuir a turbulência e permitir que os carros acompanhem uns aos outros de maneira mais limpa, do ponto de vista aerodinâmico, porque hoje em dia a gente tem uma grande dificuldade, que é o cara chega a 2 segundos de distância do rival, começa a pegar o ar sujo e o carro perde completamente o rendimento, de modo que as ultrapassagens ficam bastante prejudicadas. Eu vejo de maneira bastante positiva essa reintrodução do efeito solo, tem os seus perigos o efeito solo, mas a gente já tem bastante tecnologia para lidar com esses contras, por assim dizer, e também temos a questão dos túneis de Venturi, que vão ajudar a desviar o fluxo de ar, todos esses aparatos, também uma redução dos side pods e dos bargeboards, então vai ser um carro bem mais limpo aerodinamicamente. Eu acho que é tudo muito, muito positivo, fazendo um panorama geral do andamento do processo. A Fórmula 1 já divulgou essas partes aerodinâmicas do novo regulamento, falta a FIA ratificar em outubro, que é essa parte para de fato confirmar se isso vai vigorar para 2021 ou não. Em relação ao calendário de 2021, a gente ainda tem algumas... 2020, perdão, a gente ainda tem algumas definições. São 3 pistas em fim de contrato do calendário atual, que são as sedes do GP da Espanha, no caso Barcelona, GP da Alemanha, Hockenheim, e o GP do México, que é o circuito de Hermanos Rodrigues. E temos apenas uma vaga, já que o Chase Carey, que é o CEO da Fórmula 1, já declarou que pretende manter o número de provas de 21 e já tem 20 confirmadas, de modo que são 3 pistas para uma vaga: Alemanha, México e Espanha. E é isso, nós vamos aqui encerrando... Não, mas como assim encerrando, Faldão? Então... Faltou o principal. É verdade. O melhor... Bandeira branca. Bandeira branca, porque a gente não pode encerrar sem falar do que, Eric? O melhor fica pro final, todo mundo sabe. A NASCAR
Aconteceu nesse último domingo a etapa de New Hampshire e tivemos um vencedor inédito no ano, o Kevin Harvick, que voltou a vencer depois de um bom tempo ali. Primeira vitória da Stewart Haas, né? A gente fala aqui da Haas Fórmula 1, mas tem o Gene Haas tem uma equipe mais bem sucedida do que o da Fórmula 1 na NASCAR, então um duelo ali pelas últimas voltas bem interessante, bem bacana com o Denny Hamlin. Para quantos lados eles fizeram curvas nesse duelo? Para vários, porque cada um teve que se defender. E se você observar, for bem atento nas imagens, cada um se defendendo ali, a diferença entre eles foi mínima possível. Chegaram a se tocar, inclusive, na última volta ali, o Denny Hamlin conseguiu chegar. Alô, Fórmula 1. Alô, Fórmula 1, é sempre bom mostrar que onde há competição saudável, raiz e também com caráter ali, com os pilotos praticamente se degladiando pela vitória, e foi muito bacana. O Kevin Harvick já estava bem na pontuação para a classificação dos playoffs, mas ele garantiu ali os 100% da sua vaga para os playoffs da próxima prova. No próximo fim de semana acontece em Pocono, a segunda vez do ano que a NASCAR vai para lá. Não foi muito legal a primeira corrida do ano, com esse novo pacote que a categoria implementou, mas a esperança é que algumas coisas mudem ali, e você que acompanha o podcast, tanto aqui quanto também no motorsport.com Brasil, acompanhe também como será a etapa de Pocono na NASCAR. É isso, bandeira quadriculada no nosso podcast motorsport.com Brasil. A gente deixa aqui nosso agradecimento e, né, você que é nosso fã, que nos ouve, deixe sua sugestão, sua crítica, seu comentário aí nas nossas redes sociais. Siga o Motorsport Brasil nas redes sociais. Acesse o motorsport.com.br. E muito obrigado, Eric. Muito obrigado, Carlos. Sempre um prazer, até a próxima. E voltaremos, se Deus quiser, na próxima semana. Um grande abraço e até a próxima.